Não vale mais dar bom dia, porque já nos vimos, né? Quero dizer da minha alegria, minha satisfação estarmos juntos. Sintam-se abraçados e recebam meu ósculo santo, amém? Amados, eu creio que este é um momento que compõe todo o momento desta manhã, né? A reflexão sobre a palavra e que o nosso Deus nos conduza pelo seu Espírito Santo a que este momento se torne muito proveitoso para a nossa caminhada terrena. Por que oramos? Por que estudamos a Bíblia? Por que compartilhamos? Por que pedimos orações? É porque estamos numa caminhada de fé e esta caminhada é cheia de demandas e muitas delas opressoras, demandas difíceis, tristezas, angústias, perdas, mas caminhamos para o rumo, para o alvo final. Então, que o culto desta manhã seja usado pelo Espírito do Senhor para dizer a você, amado, e a mim, dizer a nós, que estamos sob os cuidados do Senhor e que precisamos estar focados na palavra que Deus fala por meio dela. Ela é viva e eficaz, diz o escritor dos Hebreus. Então, precisamos estar fixos na palavra de Deus nesses tempos difíceis, né? E o tema que eu trago para esta manhã já tem a ver com a semana da Páscoa, a Semana Santa, né? Já que estamos vivendo esse primeiro domingo, já faz parte dessa semana, muito celebrada mesmo no mundo pagão. Ainda tem pessoas, grupos que creem nessa história da Páscoa, nesse êxodo da salvação. Pessoas estão convictas de que isso é o meio da salvação, é a morte de Jesus Cristo. Então, não estamos estudando uma coisa qualquer. Estamos estudando, avaliando, refletindo sobre aquilo que é de suma importância para a nossa vida cristã. E se isso não é importante, relembrando estes fatos, o que é que nos ajuda a viver como cristãos? Então, essa semana tem importância, por isso a semana vai ser marcada, né, o final de semana, por eventos na igreja, e que devemos aproveitar cada momento para estarmos juntos, para estarmos nos fortalecendo. E muitos ignoram o poder da comunhão, muitos têm rejeitado a comunhão. Isso é importante para a nossa fé. Então, nesta manhã, o tema que eu trago, eis o homem. É Jesus sendo julgado perante o tribunal romano, né? E então nós temos a palavra que está baseada em João capítulo 19, é o relato desta experiência, a última semana física de Jesus, né, como homem na terra, né? E então essa narrativa, eu creio que é muito rica para nós, pelo menos acrescentar algum conhecimento da experiência de Jesus aqui na terra para ser o nosso Salvador, né? Então, João, capítulo 19, a partir do verso 1. Vamos lá, amados. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, eis que eu vos apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos, eis o homem. Esse versículo dá o título à nossa mensagem, eis o homem. E ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucificam, crucificam. Disse-lhes Pilatos, tomai-o vós outros e crucificai-o, porque não acho nele crime algum.
Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilato, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde tu és? Mas Jesus não lhe deu resposta. Resposta inútil, resposta zero. Pergunta inútil, resposta zero, né? Então Pilatos o advertiu: não respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá, e era perecível, pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Então a experiência desse julgamento, um tribunal civil, né, representado pelo procurador de Roma, Pilatos, que devia ser um general, e ele viu que toda aquela encenação dos judeus não passava realmente de uma hipocrisia, né? Eles não amavam César, não consideravam César seu rei, mas precisavam julgar a Jesus, porque a vida dele, a palavra dele estava confrontando a incredulidade, e principalmente dos religiosos, né? E não há enganação mais pior, mais severa do que a ignorância espiritual. Então, hoje estamos tratando com esse tema, eis o homem. Nossas divisões vai abranger eis o homem, homem, eis o homem, Deus, e eis o homem rei, está contido nesse texto, né? Então, o homem, eis o homem, Pilatos estava julgando o homem, e ele, na sua ignorância, claro, não sabia que estava diante daquele que era o Supremo Deus, né? E Pilatos teve algumas atitudes até dignas de louvor. Procurou por todos os meios livrar Jesus da morte, porque, segundo a justiça dos homens, Jesus não havia nem cometido nenhum crime contra o Império Romano. Mas ele veio não porque deveria ser julgado pelos homens, mas para nos dar a vida eterna, justamente para nos livrar da condenação eterna. Eis o homem, homem. No primeiro século, a igreja teve grandes lutas para afirmar que Jesus veio em carne e osso, que Jesus era um homem, porque pensava-se que Jesus era um espírito, era um anjo, era um ser assim, não muito real na vida terrena. Mas a história comprova que Jesus era homem, um homem nascido de um parto normal, exceto a gravidez, né, porque foi obra do Espírito Santo. Nasceu numa mulher que provavelmente sentiu as suas dores de partos, né? Foi rejeitado ali, no primeiro momento, colocado sem lugar para repousar, depois numa estrebaria. Era homem real, Jesus era o homem. E este é o homem com quem nós nos identificamos, o homem que veio para nos salvar. E não há salvação nenhuma se não entendermos que Jesus veio como homem para pagar o preço do homem decaído. Ele veio cumprir a justiça divina. Toda a ira de Deus ia ser derramada sobre Jesus. Por quem? Por causa da minha vida. Por causa da sua vida.
tá? De vocês aí, amados, todos. Jesus veio em carne e sangue para que nós fôssemos livres do julgamento definitivo de Deus para a condenação. Mas também, ele era homem no sentido de passar por dificuldades humanas. Jesus teve fome? Sim. Jesus teve sede? Sim. Jesus passou privações? Sim. Era o homem. E Paulo diz muito claramente como Jesus se tornou homem, né? Deixou a sua glória, deixou a sua majestade, deixou todas as honrarias, abriu mão de tudo aquilo que era próprio dele, né? Para se vestir de um corpo limitado como o nosso. Mas era com esse corpo dele que o nosso corpo vai ser glorificado, e vai ressuscitar e vai ter glória, amém? Por isso nós nos identificamos com o Deus homem. Quando Jesus nasce, como é que foi o nome dele? Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. Então Paulo diz que ele, Jesus, abriu mão consciente de toda a sua glória, se vestiu de um corpo, para que então todo o projeto, todo o plano de Deus para a redenção da sociedade, da raça humana, fosse cumprido num Jesus homem que ia morrer pelos nossos pecados. Tá? Pilato, como eu falei, tentou por todos os meios, né, tentar livrar Jesus daquele suplício, porque viu que aquilo era um julgamento hipócrita, mentiroso, falso, de ciúmes, de inveja dos sacerdotes. Mas nós temos consciência que Jesus, neste corpo humano, realizou na cruz plena e eterna redenção. Era preciso, não tinha jeito, era Deus se colocando em nosso meio, Emanuel, vivendo para viver de perto, na carne, sofrer na carne, aquilo que os nossos pecados causaram, e causam ainda. Então não há uma religião, por isso no primeiro século, houve uma batalha muito grande dos apóstolos para afirmar que Jesus veio em carne, era um homem real, era um homem perfeito, era um ser realmente perfeito. E Jesus disse, olha, quem me acusa do pecado? E não tinha acusação contra ele, né? Então essa doutrina do primeiro século, alguns, alegóricos, pessoas místicas, achavam que Jesus era um anjo, e alguns até afirmaram que quem morreu na cruz não foi Jesus, né? O Jesus verdadeiro, o Messias, foi um ser qualquer, que aquilo foi uma encenação. Então João disse, se nós não cremos, na sua primeira carta, se nós não cremos que Jesus veio em carne, nós não temos direito com ele. Tá? Ele veio se irmanar, ele veio formar uma família, e por isso nesta manhã, quando estamos aqui, nós entendemos que Jesus veio para nos constituir família deles, porque todos quantos receberam, deu-lhes o poder de ser filhos de Deus. Oh glória! Todos quantos receberam. João, primeiro capítulo. Então, é nesse Jesus, e por isso nos identificamos com Jesus que veio vestido de um corpo. Era humano, mas era humano sem pecado. Era um homem perfeito, honesto, completamente consagrado ao Deus, o Pai eterno. Amém? Então, eis o homem. Pilatos chega, abre a sessão do tribunal e diz, aqui está o homem. E todo aquele processo levou Pilatos a ter momentos realmente de temor, né? Fez algumas perguntas a Jesus, perguntas sem nexo, e Jesus deu resposta zero, né? Para que ele pudesse entender, e ele começou a ficar preocupado. Eu não sei qual foi o final, não há uma história que nos mostre como Pilatos terminou a sua vida. Alguns dizem que ele foi destituído do cargo pelo Império Romano, porque aquele julgamento foi injusto, foi incorreto. Alguns historiadores aventam que Pilatos foi destituído do seu cargo. Foi exonerado pelo Império Romano, né? Porque o julgamento foi desonesto, começou de noite, os judeus não podiam fazer aquilo, o julgamento não podia ocorrer, prender um homem e julgar pela corte dos oficiais do Império dos judeus, e então ele foi provavelmente destituído das suas funções. Pilatos some da história, pelo menos eu não tenho muita coisa sobre ele. Então, amados, eis o homem Deus,
Eis o homem que veio para nos resgatar. E na Semana Santa, quando estamos pensando nisso, é muito importante que creemos num Jesus que foi humilhado, num Jesus que morreu numa cruz. Não estamos seguindo nenhum líder humano, nenhum líder vitorioso segundo a concepção humana, de um grande orador, de um grande mestre, assim, o conceito humano. Estamos seguindo um homem, o Deus que se fez homem, para receber a nossa sentença, para pagar o preço de nosso pecado. Amém? Eis o homem. Nessa Semana Santa estamos vivendo este momento da obra completa, redentora, em Jesus sendo homem. Sem Jesus ser homem, não haveria redenção nenhuma, tá bem? A redenção está porque ele assumiu o nosso papel na cruz. Bem, segundo ponto. Eis o homem Deus, né? Aí diz o texto aqui que disseram, olha aí, é o teu Deus, né? Os próprios fariseus, os judeus, os sacerdotes disseram, nós estamos condenando porque ele se fez Deus, filho de Deus. E ele era Deus, nunca deixou de ser Deus, nunca deixou de ser o soberano Senhor. Recebeu toda a humilhação, mas para que o nosso pecado fosse cumprido, a justiça perfeita de Deus se cumprisse nele. Eis o homem Deus. Deus, Jesus homem, Jesus homem Deus. Mas é impossível, como é que pode? A ideia dos gregos, dos próprios romanos, é que Deus era astros, era luminares, toda aquela mitologia, e ninguém, desculpa, os gregos são honestos, mas não existe gente mais mentirosa do que os gregos. Toda essa história religiosa, esse misticismo que eles inventaram, aquelas lendas, aquelas epopeias. Jesus era Deus, era divino, e nós precisamos entender que a nossa redenção, além de ser feita por um homem perfeito, que também é Deus. Nós não cremos num ídolo, não cremos no ser poderoso da terra. A nossa fé está em que Jesus veio como Deus. E hoje de manhã nós estudamos na classe a autoridade da palavra de Jesus, né? E perguntamos qual era o estilo, qual era a retórica de Jesus, como é que Jesus falava. Bem, Jesus usava muito figura, ilustrações, mas era uma palavra coloquial. Isso é um contato. Por isso precisava também o Deus estar falando a mesma linguagem, né? Então, e a palavra de Jesus cada vez mais se propaga como Deus. Nós contamos a experiência da Coreia do Sul, que naquela época era uma Coreia só, como o evangelho penetrou, a conversão de um bandoleiro que levou a Bíblia de troféu quando matou aquele pastor que estava pregando. Tá? A história de Deus. Jesus entra na nossa história humana. E se Jesus não entra em nossa história como homem, como Deus, a nossa fé é vã. A nossa fé é uma ilusão. Então precisamos que Jesus, que vai morrer numa cruz, nunca deixou de ser Deus. Amém? Não cremos numa lenda. Cremos num ser de carne e osso, que depois foi glorificado. Cremos nesse Deus, o Emmanuel, que veio. E não podemos entender nem aceitar uma Semana Santa que não veja Jesus como Deus, não veja o Senhor descendo a este mundo. Ele se humanizou para que nós nos tornemos filhos de Deus. E de certa forma, quem se torna filho de Deus também ganha da natureza de Deus. Amém? Esse é o ponto-chave. Quando aceitamos Jesus, ganhamos da natureza divina. Passamos a fazer parte da família de Deus. Então a Páscoa, que é a passagem, né, para os judeus foi a saída do Egito, aquela multidão de pessoas, provavelmente uns 3 milhões de almas, que vai para a terra de Canaã, e ali eles passam a ser considerados povo de Deus. Tá? Havia uma herança de Abraão que vinha seguindo essa linhagem. Então, para fazer parte da família de Deus, se cremos que crê nesse Deus. Não é simplesmente fazer parte de uma religião, não é simplesmente fazer parte de uma igreja. É preciso que a nossa fé esteja fundamentada neste homem que é Deus. Amém? Se vestiu de um corpo humano, mas em essência nunca deixou de ser Deus. Então, quando cremos, quando aceitamos Jesus, temos que ter o entendimento que nós estamos nos rendendo, estamos depositando a nossa fé, a nossa confiança neste que é Deus. E João diz lá,
primeiro capítulo, todas as coisas foram feitas e sem ele nada se fez. Não estamos crendo num anjo, num ser, sabe, místico. Estamos crendo nesse que criou todas as coisas. Inclusive criou o projeto da salvação, amém? A ele ouvir desse Pai. A esse Jesus que vocês estão ouvindo agora, seguiu. Então nós estamos seguindo a este homem de Deus. Então Pilatos, nesse interrogatório, quando ouve essas palavras, quando ele é confrontado com isso, era uma oportunidade para Pilatos também se converter. Não tenho notícia de que ele se converteu. Hector, que é muito pesquisador, você tem alguma informação desse tipo, Hector? Não. Né? Dá a entender que ele foi constrangido, que ele foi tocado. Temor, a mulher ainda chegou e diz, olha, não te envolva com esse julgamento, eu entendo que ela quer dizer, não se joga com esse julgamento injusto, perverso. E isto realmente o abalou. Se houve uma conversão, não sabemos. Mas ali estava sendo julgado Deus. Os nossos pecados levam ao julgamento do próprio Deus. Deus se senta no banco dos réus em nosso favor, amados. Será que isso mexe com a gente? Será que isso mexe? Deus se sentou no banco dos réus, na pessoa do seu filho, se submeteu ao banco dos réus, para receber a sentença, a maldição que pesa sobre o ser humano incrédulo. Então, nesta manhã que estejamos avaliando a Semana Santa, não é simplesmente uma festa religiosa. É a celebração, é o acontecimento que mudou a história da humanidade. E se Jesus não senta, Jesus como Deus, não senta no banco dos réus para cumprir todo o propósito de redenção, a nossa fé é vã. Tá? Cremos nos Deus encarnado, cremos no Emanuel, cremos naquele que se vestiu de um corpo, se humilhou e tornou obediente até a morte de cruz. Filipenses capítulo 2 fala sobre isso. Então, amado, nesta manhã, se a nossa Páscoa, se as celebrações que vamos ter, essa passagem, esse êxodo, não nos apontar para a pessoa de Jesus como Deus, não nos levar como uma experiência para o Deus vivo, para o Deus que se submeteu à humilhação, sentando num banco de réus. Porque quem devia estar lá no banco de réus, quem era mesmo? Nós. Deus sendo julgado pelo meu pecado. E diz um texto que Isaías levou sobre si nossas enfermidades, nossa condenação. Oh Deus! E a plena redenção, porque Ele exercitou poder como Deus na história da terra. Amém? Mas a outra questão também, outro ponto é, eis o homem-rei. Então, Pilatos, investigando ainda, querendo ter mais informação sobre a condenação de Jesus, ele diz, né, respondeu-lhe Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim. Nenhuma autoridade. Jesus estava se entregando para cumprir todo esse propósito da redenção. E se de cima não te fosse dado esse poder, essa autoridade, por isso quem me entregou a ti, maior pecado tenha. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam. Vamos entender aqui, os judeus clamavam, não é toda a nação, havia uma parte já convertida, já havia grupos salvos, né? Já havia pessoas que estavam seguindo Jesus, era parte religiosa, e a parte de pessoas incrédulas que não tinha nada com Deus. Né? E então, ouvindo Pilatos estas palavras, voltando, se soltas a este, não és amigo de César, todo aquele que se faz reis é contra César. Entendendo isso, é que todo domínio ali estava sob o Império Romano. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora, assentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá, e era perecível Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. E Pilatos fez questão de colocar lá no braço da cruz, Jesus, rei dos judeus. Por isso que às vezes eu acho que até Pilatos teve uma experiência mais profunda.
E foram contestar, ele disse, não, o que eu escrevi, e pronto, acabou, é isso que eu quero que fique lá. Jesus, o rei dos judeus. Ali estava sendo julgado e ia morrer aquele que um dia vai ser o rei eterno, amém? O grande rei. Ele veio em carne, cumpriu a missão. E a palavra Messias quer dizer aquele que tem uma missão, aquele que foi ordenado pelo Pai para uma missão. Mas um dia ele vai vir como rei. Então, quando celebramos a Páscoa, também devemos ter consciência que a Páscoa nos leva para um reinado, nos leva para um reino do Senhor Jesus Cristo. Tanto já no presente, e fazemos parte do reino agora, né? Todo aquele que crê que Jesus é o Senhor, já entra no reino, mas um dia vai vivenciar este reino em grande glória, amém? Quando isto? Hein? Quando isso? Na volta, no milênio. Esse que estava sendo julgado e ia ser condenado, é o rei que vai vir. E a Páscoa aponta para isso. A Páscoa aponta para essa direção. Não podemos celebrar a Páscoa sem a perspectiva de que um reino vai acontecer. E qual é a ideia que fazemos desse reino? Hein? Esse reino já reina em nosso coração? E quando vemos uma igreja que cada dia mais se afasta do Senhor, mesmo estando vivendo toda essa religiosidade, mas está perdendo essa expectativa de Jesus homem, Jesus Deus e Jesus Rei. Jesus está reinando em nossa vida hoje? Temos essa consciência de que é preciso viver agora já nesse reino, já viver nessa dimensão do reino de Jesus, daquele que reina em nossa vida. E se ele não reina agora, também não vai reinar quando trouxer o seu reino literal. E que a Páscoa seja um desafio, não é chocolate, não é bombom, precisamos até tirar isso da consciência das nossas crianças. Eu sei que às vezes fazemos, achando mais por uma questão de brincadeira, mas se nós pudermos evitar isso, seria bom. A Páscoa é sofrimento. E por isso a celebração da Páscoa judaica não foi uma celebração, sabe, de aleluia, de glória, de gritaria, não. Foi recluso às casas, com um jantar muito simples, uma comida muito simples, ervas amargas, aquele pão seco, né, dos judeus. Como é que chama aquele pão mesmo? Alguém lembra agora? Hein? E, sobretudo, havia um sacrifício. Né? Comia a carne do cordeiro, e não podia comer de qualquer maneira, não podia sobrar também, se sobrasse tinha que queimar, né? Porque aquele sacrifício apontava para uma experiência completa, perfeita, absoluta. Né? Então, se reunia as famílias, era o espírito de comunhão, era o espírito de estar junto, celebrava a partida já com esse sentimento de que ia formar um povo pertencente a um reino, se bem que era um reino terreno. Mas nós vivemos agora nessa expectativa. A Páscoa deveria nos imbuir de um espírito de comunhão, de celebração com contrição, com devoção. Mas a Páscoa se tornou, até para a igreja, uma festa, às vezes, mundana. O Deus homem não é celebrado. O Deus não é celebrado. O rei está muito distante. Então devemos nos impregnar nisso. A qualquer momento o rei virá. E virá para colocar ordem. Vai vir para reinar completamente. Não vai depender de julgamento. Ele é que vai julgar. Que para isso ele foi constituído. Ele é o grande juiz. Então a Páscoa deve estar permeada dessas verdades, desses ensinamentos. Não é festa para proclamação ou coisas carnais. Os judeus tinham que pensar nisso. Tinha que matar um cordeiro, e não podia ser qualquer cordeiro, tinha que ser aquele cordeiro separado, selecionado, com devoção, né? E ele ser, de certa forma, bem cuidado para o momento da execução. Aquele cordeiro falava da comunhão, dos relacionamentos, falava de uma experiência de estar em torno da palavra de Deus, da ordem do Senhor.
que a qualquer momento iam partir. E qual é a nossa expectativa da partida? Estamos perdendo muito disso hoje. Quase não se fala mais na partida da igreja. E há muitos textos muito claros da parte de Paulo, da própria Jesus, sermões de Jesus final da Bíblia, dos Evangelhos, apontando para isso. Eu sou rei e para isso vim, disse ele. Eu sou o rei. Então nós precisamos tomar consciência, quem é que reina em nossa vida? Quem é o Senhor da nossa vida? E parece que, de uma forma geral, as igrejas estão perdendo essa noção de que são constituídas para serviço do rei. A sua vida serve aos propósitos do rei? A minha vida está conectada com este sonho do Criador? A minha vida é conduzida por essa interpretação disto? Eis o homem, Roberto, o homem de nossa salvação. Eis o homem, Deus. Páscoa não é simplesmente uma festa qualquer, não é uma celebração qualquer. É uma celebração em torno da pessoa de Deus. Amém? Que a nossa celebração aqui tenha muito isso pontuado. Estamos celebrando a nossa experiência com Deus que se fez homem, mas que sempre continuou Deus. Mas também celebramos porque olhamos para frente. O Rei prometido a qualquer momento voltará. Páscoa é a perspectiva e a expectativa de que o Rei virá. O Rei vai vir. E a grande pergunta, quando celebramos, estamos realmente conscientes de que esse eis o homem, é o homem que está presente na minha caminhada a cada dia? É o Deus a quem eu devoto a minha adoração, o meu culto pessoal? É o Deus que me leva a ter comunhão com os irmãos? Vivemos a experiência do Emmanuel, Deus conosco? A pandemia veio, de certa forma, acentuar o que estava em muitos corações. Há uma debandada geral de cristãos. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, acho que 70% dos chamados cristãos, crentes, falaram, não, deixa como está, vamos ficar assistindo nossos cultos em casa. E a comunhão? E o espírito da Páscoa, de estarmos juntos? Né? É tão importante que se a família era pequena, lá na experiência hebraica, os judeus, se a família era pequena e só tinha um cordeiro grande, tinha que chamar o quê? Outra família para estar junto, era comunhão, sair unidos. E nós estamos perdendo esse sentimento de comunhão, de relacionamento, de estar junto. Então, muitos estão dizendo, não, está tudo bem, pela internet nós nos comunicamos, recebemos a mensagem. Não sabe o poder da comunhão. E de tal forma, a igreja do primeiro século encarnou isso, quando os cristãos eram levados para morrer naquele grande coliseu, eles seguiam pegando na mão um do outro e morriam sustentando a mão do outro. E a arquibancada, sedenta de sangue, de experiências cruéis, diziam para os outros, como é que eles se amam tanto? Por que se amam tanto? É porque existia um elo de comunhão, de experiências maiores, que vão além dessa transcendência horizontal. E muitos daqueles que estavam ali festejando a morte, a destruição dos cristãos, se converteram. Oh, glória! Vendo a experiência que aqueles irmãos, e diz no santo, não sei se era São Inácio, que quando foi para morrer, ele começou a incitar os leões para vir devorá-lo. Ele foi, estou doido para partir para o meu Criador, quero ir embora daqui. Vem, leão, me devorar, me tritura, porque eu vou para o meu Deus. E algumas pessoas começaram a ficar impressionadas com aquele exemplo. O mundo precisa ver exemplo de pessoas comprometidas com Cristo, comprometidas com o reino.
O mundo está cansado de religiosidade vazia, de experiência da boca. Quer ver a fé em ação, quer ver a fé vivificada nessa adoração, nesse culto ao Senhor. E muitos daqueles se converteram, e Paulo escrevendo para os romanos, disse, olha, eu estou mandando saudação para os da casa de César. Que era a casa de César? Era o palácio imperial. Ali dentro já havia pessoas convertidas, pessoas que creram em Jesus Cristo, provavelmente estavam aplaudindo anteriormente a morte dos cristãos, agora se identificavam senadores, grandes homens importantes, e Paulo escreve algumas cartas meia subjetiva, né, para preservar a identidade daquela gente, daqueles irmãos. Meus amados, é isso. A Páscoa é a vida para o entendimento de Deus homem, de Deus Deus e de Deus Rei. Amém? E Pilatos fez questão muito fortemente, não aceitou a proposta dos judeus, que ele se disse rei. Pilatos disse, não, ele é rei dos judeus. Ele é o rei dos judeus. Espero que aquele cidadão tenha tido uma experiência de conversão a Jesus, né? Mas fica para nós hoje, nesta semana, estamos nos preparando para celebrar a Páscoa. Elementos importantes para celebrar. Não vamos celebrar uma Páscoa vazia, um faz de conta, uma experiência horizontal. A experiência da Páscoa é vertical, é com Deus. Deus chega para os hebreus, a Páscoa antiga, e diz, eu sou, diz para Moisés, eu sou o que sou, eu sou Deus. E Jesus está dizendo, eu sou Deus. Quem é seu Deus? Então, uma experiência com Deus eterno, uma experiência de expectativa, de confiança, de olhar para frente. Parece que estamos sucumbindo às pressões deste mundo, e não falo só por vocês, infelizmente muitos pastores estão abandonando o ministério, muitos estão abandonando a própria vida, há dezenas de pastores se suicidando no mundo afora. Antigamente, falar no número era um assusto para as pessoas, está se tornando comum um pastor se suicidar. Isso é comum? Isso é horrível. Aqueles que vieram para proclamar a vida estão se matando. Então a Páscoa veio para ter vinda. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Oh, glória! Esta é a Páscoa de Deus, essa é a Páscoa do Senhor. Jesus se fez homem, eu vim, semelhante aos meus irmãos aqui da terra, para que vocês tenham verdadeira vida. E a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, houve um corte ali, a palavra poder significa algo maior. É que a gente não presta muita atenção nas palavras. Deu-lhes o poder de se tornarem, ganharem da natureza divina. Você carrega, eu carrego, meus irmãos, e nesse corpo falho, pecaminoso, natureza de Deus. Porque Deus está nos preparando para formar a grande família. A família que saiu deste mundo chamado Egito. Que estejamos pensando nestas coisas, nessa semana, começa a introduzir a semana da Páscoa. Páscoa, Êxodo. Sair para fora. Claro, não pode sair para dentro, mas a colocação é sair para fora. Páscoa é uma passagem. Que nós tenhamos a compreensão das implicações daquilo que está embutido nessa experiência de estar celebrando a Páscoa. E possamos dizer, eis o homem. Amém? Eis o homem da minha redenção. Eis o Deus que se fez homem para pagar a minha culpa. Eis o Deus Rei que eu espero com ansiedade. Amém? Deus seja louvado e que essa Páscoa torne a nossa experiência mais viva, mais real, mais autêntica, mais bíblica. Amém.